Tá, estamos começando então o curso de maçonaria e cristianismo. Então seja bem-vindo. Nós somos em 8, tá faltando aí 1, 2, 3, 4, 5. Ainda falando 3, logo deve entrar aí. Pessoal, então nós vamos fazer um curso sobre o cristianismo e a maçonaria para tentar entender esse processo, como é que a maçonaria surgiu, se desenvolveu, quais foram as relações da maçonaria com o cristianismo, como estão essas relações no dia de hoje. Esse tema, ele é sempre um tema muito espinhoso para se tratar não só dentro da igreja, mas em vários lugares. Quando vai se tratar sobre a maçonaria, as pessoas têm sempre uma reserva devido às questões ao longo da história. O nosso objetivo com esse curso é trabalhar através das fontes, do estudo histórico, que esse é o nosso objetivo. Então, assim, não é fazer uma análise teológica nem da igreja, nem da maçonaria, mas é entender historicamente como esse movimento surgiu e quais foram, então, aí as influências dentro do cristianismo e vice-versa. E especificamente aqui vamos falar da Igreja Romana, quase todos aqui, eu acho que todos participam da Igreja Católica Romana. Por que essa Igreja Católica Romana, vamos dizer assim, produziu tantos documentos contrários à maçonaria a partir do século XIX e não antes? Então, a partir do século XIX, a igreja, começando com Leão XIII, vamos falar depois do Leão XIII com vocês, a partir do século XIX, a igreja começou a produzir vários documentos contra a maçonaria, chegando até o Papa João Paulo II, que foi o último Papa que emitiu um parecer em relação aos maçons. Tá? Então, desde o século XIX, desde Leão XIII até o Papa João Paulo II. Não obstante isso, eu conheço aqui vários de vocês, sei das cidades que vocês são, e não só aí, mas em várias outras cidades, a gente percebe um grupo muito grande de maçons que participam da Igreja Católica, seja no encontro de casais, seja na igreja, nos seus vários segmentos. Nós vamos ter aí vários maçons que participam da igreja. E hoje se percebe até uma aproximação muito grande da própria igreja em relação a esses maçons. Então a gente quer discutir um pouco com vocês sobre isso. Hoje eu vou trabalhar com vocês um historiador italiano que é o maior nome, talvez, da Itália em relação à maçonaria, um pesquisador chamado Carlo Franco. Então, o texto de hoje, A Origem da Maçonaria, é baseado num texto que esse Carlo Franco escreveu, que é a origem da maçonaria até a Revolução Francesa. Então, ele vai trabalhar da maçonaria à Revolução Francesa. E depois tem um outro pesquisador italiano que trabalha a maçonaria do século XIX ao ano de 2018. Então, são dois grandes pesquisadores italianos. Depois eu posso passar a obra para vocês. Lógico, eu vou passar bibliografia para vocês, mas para que vocês saibam assim os nomes que nós vamos estar trabalhando. No Brasil, nós temos um grande padre também, ele dá aula em Belo Horizonte, escreve documentos, né, e livro de história da igreja. O nome dele é Frater Henrique Cristiano José Matos. Ele é doutor, né, um pesquisador, e ele, pesquisando sobre a Idade Moderna, ele pesquisou também sobre a maçonaria, escreveu um belíssimo texto, um belíssimo artigo falando sobre a maçonaria e a igreja. Então esse é o especialista no Brasil, Frater Henrique Cristiano José Matos. Embora seja padre, ele faz aí de fato uma análise histórica muito interessante, tá? Então o nosso ponto de encontro aqui nesse curso é a história, tá? Então entender desde a origem até o surgimento, e depois vamos falar dos documentos da igreja em relação também à maçonaria nas próximas aulas. Hoje eu passei para vocês aí um PowerPoint, tem, se eu não me engano, 14 ou 15 páginas. Nós já vamos começar a falar aí sobre a origem da maçonaria. Mas antes de mostrar o PowerPoint, discutir sobre isso, eu já vou fazer aquela abordagem. Eu sempre começo assim, para quem não me conhece, eu faço uma abordagem geral, depois a gente vai nos pontos específicos, tá? Nos pontos específicos para vocês entenderem. Primeiro ponto importante ao estudar a maçonaria, dentro da área da história, da sociologia, da teologia, qualquer ciência, é que os documentos
na sua origem eram poucos, não se tinham tantos documentos. Por quê? Simplesmente porque quando a gente fala de período medieval, não se produzia tantos documentos em relação às corporações de ofício. A maçonaria, ela vai nascer na Idade Média como uma corporação de ofício. Guto, o que é uma corporação de ofício? É algo muito similar aos sindicatos, mas não são sindicatos. A partir do século XII, na Europa, mas principalmente no século XIV, as corporações são fortes no século XIV, os profissionais de diversas áreas, para protegerem os seus trabalhos, aos seus conhecimentos, foram criando o que nós chamamos de guildas ou corporações de ofício. Basicamente, uma pessoa, um grupo de pessoas de uma certa área se protegiam, buscando, primeiro ponto, o aperfeiçoamento daquela técnica. Vou dar um exemplo da própria maçonaria para vocês entenderem. A maçonaria nasceu dentro da construção civil, dos pedreiros, tá? Dos pedreiros. Então, esses pedreiros, primeiro ponto que eles queriam é melhorar a sua técnica, tinha aí essa questão, garantir preço, quer dizer, aquele grupo mantinha um preço comum, né, para qualidade, preço, passavam as suas técnicas para quem os pagassem, ou se não, esses homens, eles ensinavam os próprios filhos. Então, já vou adiantar um ponto importante para vocês. Em todas as corporações de ofício, né, ofícios, chamado guildas, existiam pelo menos 3 graus. 3 graus. O primeiro grau era do mestre, aquele que detinha o conhecimento, tá? Aquele que detinha um conhecimento de alguma arte. Era só da construção civil? Não. Sapateiros, né? Aqueles que faziam aí os sapatos também se protegiam. Os que faziam, por exemplo, calçadas se protegiam. Os que eram pecuaristas se protegiam. Era assim. Então eram os professores surgiram também na Idade Média como corporação de ofício, conhecimento. Então tem um mestre que detém a técnica. Tem um mestre que detém o conhecimento. Esse mestre, ele pode passar o seu conhecimento para o seu filho, logicamente que o primeiro interessado é o filho dele, porque ele vai manter aí o trabalho em família e esse filho vai passar para o outro filho e assim por diante, quer dizer, ele garante que membros da família dele vão trabalhar. Nós estamos no século XIV, né, onde o trabalho, não existe trabalho para todos. Depois nós temos aqueles que aprendem esse ofício, são chamados de trabalhadores. Hoje se usa muito a palavra mão de obra, né? Mão de obra. Mas eram os trabalhadores que aprendiam o serviço. E haviam o terceiro grupo, que eram dos aprendizes, os que queriam aprender aquela profissão. Então são esses 3 graus que existiam em todas as corporações de ofício. Guto, por que você está falando disso e não de maçonaria? Porque a maçonaria nasceu como uma corporação de ofício, tá? Como uma corporação de ofício. Portanto, podemos dizer que, eu vou falando aqui, depois a gente vai entrar nos pontos específicos. A maçonaria nasceu como uma corporação de ofício de pedreiros, de construtores, mas basicamente pedreiros, eram pedreiros. Esses pedreiros faziam o quê? Faziam além das suas casas, né? Mas principalmente eles dedicavam ao trabalho de construção de igrejas paroquiais, de monastérios, de conventos. Então essa era a função desses pedreiros, trabalhar na construção, principalmente onde gerava mais emprego para eles. Estamos na Idade Média, uma idade extremamente religiosa. Então o que gerava esse trabalho para essas pessoas eram justamente a igreja. Então a igreja contratava essas corporações para fazer as suas igrejas, como por exemplo, uma famosíssima Notre Dame, foi feito por uma corporação de ofício de pedreiros, tá? O primeiro nome que esses pedreiros vão receber é um termo italiano. O termo italiano é de muratori, né? O muratori. Muratori são os pedreiros. É uma palavra italiana que significa pedreiros, corporações de pedreiros. Então a maçonaria, daqui a pouco eu vou dizer a origem do nome, tá? De onde vem esse nome maçom. Então a maçonaria, ela surgiu como a corporação
de ofício, quer dizer, ofício que significa trabalho, de pedreiros. E como qualquer corporação de ofício, na Idade Média, século XIV, estamos aqui no século XIV, mas antes do século XIV já existiam os pedreiros, tá? Já se organizando lentamente em associações. Desde o século VII começa a aparecer essas pequenas associações, século XII, XI, mas a organização mesmo de corporações fortes foi aí o século XIV. E como qualquer corporação de ofício, os pedreiros eram divididos em 3 graus. Primeiro grau, o mestre. Segundo grau, o trabalhador. Terceiro grau, o aprendiz. Esses aprendizes tinham que pagar para receber essa técnica? Claro que tinham que pagar. Então, famílias de pessoas que tinham dinheiro, queria que o filho aprendesse uma profissão, pagava-se para que esse filho fosse introduzido numa corporação. Vou dar um exemplo. Eu quero aprender filosofia. Meu filho quer aprender filosofia para dar aula. Eu pago um mestre, eu vou pagar um mestre. Aqui nós temos um grande exemplo, Pedro Abelardo, um filósofo medieval, recebia dos pais desses meninos dinheiro para educá-los nessa ciência, nessa arte chamada filosofia. Ah, não, mas eu quero que meu filho ele aprenda teologia. Não existiam escolas como hoje, tá? As primeiras escolas vão aparecer em Paris, mas também eram pagas para esses mestres, como Pedro Abelardo. Por isso que até hoje chama-se mestrado. Quando você vai fazer, depois que você forma, você vai fazer uma especialização, é chamado de mestrado. Quer dizer, estamos formando mestres, pessoas que vão ensinar outras pessoas. Então essas pessoas recebem para isso. Então esses mestres pedreiros recebiam dos pais para ensinar os seus filhos uma profissão, né, uma técnica. Então esse é o primeiro ponto importante para entender a maçonaria. Não esquecer que a maçonaria nasceu como uma corporação de ofício, uma espécie de associação. Eu não vou falar a palavra sindicato, mas é muito parecida com sindicato, de proteção. Se protege o emprego, se protege a qualidade do serviço, se protege o preço. Quer dizer, o meu grupo garante a qualidade, garante o melhor preço, garante o melhor serviço. Essa era a ideia, tá? Geralmente, em cada cidade existia, se a cidade não fosse tão grande, existia apenas uma corporação, não se aceitava nem outras corporações daquele mesmo serviço. Então, se eu estou numa cidade da Europa e que a minha corporação de pedreiros existe, se aparecer outras corporações do mesmo serviço, a minha corporação não vai aceitar. Então, a corporação tinha essa finalidade de ser exclusiva naquela área, a não ser que uma cidade seja muito grande e aí precisasse de novas associações. Uma outra coisa que essas corporações faziam, e principalmente aqui a de pedreiros, né, que nós estamos falando, era de se proteger, de se ajudar. Então vem um pedreiro lá de Paris para Roma. Então eles entravam, aquele pedreiro lá de Paris entrava em contato com a minha associação, e a minha associação tinha que garantir, quando ele chegasse aqui em Roma, eu investi, mas quando ele chegasse em Roma, que eu desse emprego para ele. Mas se um pedreiro da minha região fosse para a região dele, a corporação de ofício lá tinha que garantir também emprego para o outro. Era uma alta ajuda. Eu quero chamar a atenção de vocês nesse sentido para vocês entenderem por que a maçonaria virou uma corporação, uma associação, melhor dizendo, de autoajuda, de filantropia, para vocês já entenderem essa lógica. Então, desde o primeiro momento, uma das funções dessas corporações era de ajudar membros, mesmo de outros países, o que permitia, por exemplo, você mudar de um país para outro e saber que uma corporação de outro país poderia te acolher, desde que houvesse aí contato entre essas corporações. Isso é muito importante. Então, ajudas mútuas, socorro, um membro da minha corporação ficou doente, quem é que vai ajudar ele financeiramente? A minha corporação. Isso não só a maçonaria, mas a corporação de professores, a corporação de sapateiros, a corporação de arquitetos. Todas essas corporações tinham essa ideia de que os seus membros devem se autoajudar, seja garantindo emprego, seja ajudando em situações de doenças. Essas corporações tinham que se ajudar. Tenta já imaginar como é que é a maçonaria hoje para vocês entenderem onde surgiu isso, né? A maçonaria trabalha com essa mesma lógica ainda hoje,
dos membros ter uma ajuda mútua. Esse é o primeiro ponto importante antes de chegar lá. Estamos trabalhando agora com vocês a questão da origem, para vocês entenderem essa origem da maçonaria como corporação de pedreiros. Um ponto importante foi que, como a maçonaria sempre esteve ligada à igreja, essa maçonaria medieval. Já vou adiantar um ponto aqui para depois, quando eu falar, vocês entenderem. A maçonaria medieval, ela é chamada de operativa. Maçonaria operativa. Por que operativa? A palavra latina opera significa trabalho, tá? Opus Dei, por exemplo, trabalho de Deus, ópera, né? Então, ópera é um termo latino que significa trabalho. Portanto, a maçonaria medieval, ela é exclusivamente voltada ao trabalho, a uma atividade. Então, ela é chamada de maçonaria operativa. A maçonaria que nós temos hoje chama-se especulativa. Só para diferenciar, depois eu vou falar da especulativa, tá? Mas para que vocês saibam que essa maçonaria medieval, ela foi uma maçonaria operativa, de trabalho, voltada à ideia de trabalho. Um ponto que eu quero acrescentar aqui, além do mestre ensinar as técnicas, esse era o grande objetivo do mestre, ensinar as técnicas, essas corporações, inclusive de pedreiro, tinham a função também de ensinar moral e também religião. Nós estamos na Idade Média, não podemos esquecer disso. Então, quando você vai aprender uma técnica, a corporação queria que você tivesse o que nós chamamos em Goiás aí de modos. Quer dizer, que você tivesse certas etiquetas de comportamento moral. Eu não quero ninguém no meu grupo para que meu grupo seja mal falado. Eu quero pessoas que se comportem moralmente, eticamente, dentro dos princípios cristãos. Nós estamos na Idade Média. Então, além de ensinar a técnica, os mestres ensinavam também moral, né, como se comportar, e também questões religiosas, porque quanto mais uma pessoa era religiosa, estamos falando de uma corporação ligada a construções de igreja, de monastério. Como é que a igreja vai contratar minha corporação se eu não gosto do cristianismo? Ou se eu não tenho nenhuma ligação com o cristianismo? Então, dentro da corporação dos pedreiros, o mestre ensinava não apenas as suas técnicas, mas também elementos de moralidade, de comportamento e também aí de religião, para que esse membro da corporação fosse respeitado não só dentro do seu grupo, que era importantíssimo, mas em toda a sociedade. Então esse membro, ele deveria ter esse respeito também da sociedade, das pessoas que viviam em torno deles. Assim você conseguiria muito mais trabalho, porque o seu grupo é um grupo sério, é um grupo ético, é um grupo religioso e é um grupo que tem técnicas apuradas. Então, o objetivo era esse do ensinamento do mestre. Em outras palavras, esse mestre ensinava a pessoa a ser um verdadeiro homem, né? Em todos os sentidos, no sentido profissional, no sentido moral e no sentido religioso. Então, o mestre tinha essa função. O pai entregava praticamente uma criança para esse mestre, que tinha que se tornar homem na mão desse mestre. Uma pessoa respeitável. Se investia muito dinheiro nesses mestres para isso, para que uma criança virasse homem. Tem um filme que, se vocês não viram, vejam, chamado Em Nome da Rosa. Mostra ali um pai que pagou para um professor, que era um monge, né? Que hoje a gente sabe que é o Guilherme de Oca, mas no filme ele não fala o nome dele, fala o nome dele de William. O nome do rapaz é Adson. O pai do Adson pagou para o William ser aí o educador daquele menino em todos os sentidos, no sentido filosófico, no sentido religioso, no sentido de transformar ele num verdadeiro homem com princípios religiosos, com princípios morais. Então o filme Em Nome da Rosa mostra essa relação de corporações. Nós estamos naquele filme exatamente no século XIV, o século das corporações de ofício. Século que essas corporações foram fortes em toda a Europa, tá? Só para dar um exemplo aí, alguns aí eu sei que já viram o filme, ou já leram o livro, para vocês lembrarem desse aspecto também da maçonaria. A maçonaria,
né, esses pedreiros, essa corporação de pedreiros, conseguiu junto à igreja não pagar impostos em lugar nenhum que elas estivessem. Porque como eles trabalhavam para a igreja, e a igreja que mandava no século XIV, então eles conseguiram junto à igreja, que a igreja influenciasse junto aos poderes locais. Qual era o poder local da época? Eram os condes, principalmente os condes. Como os condes também tinham uma grande ligação com a igreja conseguiu na maior parte dos lugares que esses pedreiros não pagassem impostos. Então eles eram livres de impostos. Aqui está uma hipótese do nome deles. Primeira hipótese, eu coloquei no PowerPoint só 2 hipóteses, essa aqui eu estou acrescentando, tá? Então, uma das hipóteses do nome desses pedreiros está ligado a essa possibilidade de não pagar impostos. Eles eram chamados de pedreiros livres, tá? Maçon do francês, também do inglês. Maçon no francês, maçon no inglês. Maçon, pedreiro, free, livre, free maçon. Então, free maçon significa pedreiro livre. E desse termo, free maçon, vai gerar a palavra maçom, tá? Como pedreiro livre. Então, uma das hipóteses do nome da maçonaria, dos maçons, é que eles eram livres do pagamento de impostos. Então, livres, free, pedreiro, free maçon, tá? Free maçon significa pedreiros livres. Livres do quê? Do pagamento de impostos. Essa é uma das teses, inclusive esse rapaz que eu estou trabalhando com vocês, Carlo Franco, ele fala sobre isso, que a possibilidade do nome deles ter surgido é muito grande, desse aspecto deles não pagarem impostos, serem livres, free, em inglês, né? Porque essa maçonaria, o nome vai surgir na Inglaterra, free maçon. Uma coisa interessante, só por curiosidade de vocês, para mostrar tanto que o nome deles está ligado à construção, que um tipo de casa, a casa na França chama maçon. A casa na França chama maçon. Na França, maçon. Desculpa, na França maçon e na França maçon. E hoje nós temos as mansões. Mansão é isso, uma casa grande. Uma casa grande. Então, o nome muito ligado a essa questão da construção. Só para lembrar aqui para vocês, tá? Como que a maçonaria está ligada a essa ideia de construção. Outra coisa que eles conseguiram da igreja, o que é raro nesse período aqui, é de não obedecer direto, ou estar ligado à obediência de nenhum senhor local. Na Idade Média, quem já estudou Idade Média aqui sabe, que as pessoas eram codependentes uns dos outros. Os vassalos dependentes dos senhores feudais, os senhores feudais dependentes do rei, os servos ligados aos senhores feudais. Então todo mundo dependia de todo mundo, obediência a todo mundo. Essa é a Idade Média. Os pedreiros, eles começam a compor um dos primeiros grupos que são livres na Idade Média, que eles não devem obediência direta, a não ser a lei, mas eles não devem obediência a nenhum senhor feudal. O que significa isso? Significa que eles podem mudar de lugar. Na Idade Média, quando você dependia de alguém, você não podia mudar de lugar porque aquela pessoa que estava acima de você não permitia. Você devia obediência jurídica a ela. Você não podia mudar de estado, por exemplo, de país, por exemplo, porque o seu superior não deixava. Seja ele o rei, seja ele o senhor feudal, seja ele o conde. Os pedreiros são uma das primeiras corporações, que vai ser livre também nesse aspecto. Os pedreiros não deviam obediência a nenhum senhor local. Graças a quem? A essa ligação com a igreja que conseguiu isso para eles. Então, os pedreiros tinham duas grandes vantagens na Idade Média. Primeiro, não pagavam impostos, eram livres de impostos e eram livres também da obediência a um senhor local. Então, se eles quisessem mudar de país, eles podiam mudar tranquilamente, ninguém ia cobrar isso deles. Eles podiam viajar à vontade? Podia, sem nenhuma obediência a ninguém. Então, isso fez com que surgisse esse nome, né? Como eu falei para vocês, pedreiros livres. Isso é um primeiro aspecto muito importante em relação a essa formação. Nós estamos falando com vocês aqui da origem da maçonaria operativa que está ligada à Idade
Média, século XIV, a partir da história, tá? A partir da história. Porque daqui a pouco nós vamos falar sobre os mitos que surgiram da maçonaria também na Idade Média. Uma outra coisa importante é que começou a surgir alguns sinais para dizer em qual graduação você estava. Então, se você era mestre, você tinha os sinais que acompanhavam aquela sua atividade de mestre. Sinais que desde o aperto de mão, da vestimenta, eram sinais que garantiam que você era um mestre. Então, você tinha esses sinais diferenciados. Eu vi agora, ontem, a cidade de Santa Helena de Goiás, uma cidade que eu gosto bastante. Aqui nós temos aqui até 2 pessoas de lá, 3, se eu não me engano. Fez 75 anos, eu vi o desfile da maçonaria. Então as pessoas com aquela roupa própria, dizendo o grau que cada um tem na maçonaria. Tinha até um rapazinho lá que estava que o dele era iniciante, que estava, pela roupa eu sabia que era iniciante. Então esses sinais, eles eram dados tanto ao mestre, quanto ao trabalhador, como também aí ao aprendiz, para dizer, para não só para os membros da ordem, das corporações, mas para a sociedade, qual era o seu grau de conhecimento. Isso significa grau de conhecimento, tá? Quer dizer, se eu sou um pedreiro iniciante, um aprendiz, eu tenho os sinais que me acompanham, desde o vestir da roupa, desde o toque da mão, desde onde eu posso andar, onde eu não posso andar dentro da corporação. Se eu sou um trabalhador, idem, eu tenho outros sinais. E se eu sou mestre, eu tenho outros sinais. Eram sinais para distinguir o seu conhecimento. Qual era o seu conhecimento dentro da corporação? Então, os mestres tinham sinais específicos, os trabalhadores tinham sinais específicos e os aprendizes também tinham sinais específicos. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque até hoje a maçonaria mantém sinais de acordo com o grau de conhecimento. Até hoje. Eu tenho um amigo que é maçom, e um senhor me cumprimentou e depois cumprimentou ele, e ele falou assim: esse rapaz que me cumprimentou é maçom. Eu falei: como é que você sabe? Ele falou: pela forma que ele me apertou a minha mão. Então são sinais que foram criados lá na Idade Média. Tá? Os sinais mas os sinais da Idade Média são diferentes de hoje. Na Idade Média, os sinais eram para identificação. Você já foi em hospitais, tem um hospital em Goiânia chamado UGOL, em Goiânia, que você sabe se a pessoa é médico, se ela é enfermeiro, se ela é técnico, se ela é psicólogo, pela roupa que ela usa. Então, por exemplo, vou dar um exemplo muito simples. O neurocirurgião, ele usa a roupa vermelha no UGOL. Então, quando eu vejo ele de vermelho, eu sei que ele é um neurocirurgião. Se ele está de branco, eu sei que ele é médico, mas não é neurocirurgião. As psicólogas têm outra cor de roupa. As enfermeiras vão usar outra cor de roupa. Então, assim, pela roupa, criou um código de identificação. São sinais. É isso que eu quero mostrar para vocês. Na Idade Média, essas corporações de ofício também tinham os seus sinais. Os sinais para identificar o seu grau de conhecimento. Até agora, você aprendeu como pedreiro o quê? Você é um aprendiz? Você é um trabalhador? Ou você é um mestre? Essa era a grande pergunta através desses sinais que a maçonaria operativa, né, lá atrás, na Idade Média, já estava, vamos dizer assim, criando esses sinais aí. Só para mostrar. Mas tinha um sinal que era comum a todos eles e que mantém até hoje. Um sinal desses pedreiros que era referência para todos eles. Qual era essa referência? Não esqueçam que eles são religiosos, estão falando de Idade Média. Enquanto religiosos, eles conheciam a história dos grandes construtores do mundo, tá? Cristãos, não cristãos, e o grande símbolo da construção para esses pedreiros, qual era? Era o antigo templo de Salomão, porque Salomão era um sábio, e através do Salomão se construiu uma obra magnífica religiosa que foi o Templo de Salomão. Então, esse Templo de Salomão, ele era a grande referência para todos os pedreiros, tá? Para todos os pedreiros. Para eles, construir igreja era como se você estivesse construindo um novo Templo de Salomão, tá? Mas quando você constrói algo,
De novo, ó, aqueles 3 elementos que eu falei para vocês. 3 elementos. Qual é o primeiro elemento? Técnica. Segundo elemento, moral. Terceiro elemento, religião. Quando eu estou construindo uma basílica, uma igreja, um convento, um mosteiro, na minha mente de perfeição, eu tenho o Templo de Salomão. Então, o Templo de Salomão passou a ser referência para todos os pedreiros, vamos dizer, referência. A Elisa está perguntando se eles têm alguma ligação com judeus. Não, não tem. Embora tenha muitos judeus maçons, tá, Elisa? Embora tenha muitos judeus maçons. Mas eles não têm assim a origem deles, não. A origem deles está ligada só nessa referência, porque quando se fala de perfeição de construção no mundo antigo, qual que é? Templo de Salomão. Era a grande referência do mundo em construção. Como eles são religiosos e leram na Bíblia sobre o Templo de Salomão, para eles o Templo de Salomão era... Então vamos construir um convento como se fosse o Templo de Salomão. Vamos construir uma igreja como se fosse um Templo de Salomão. Vamos construir uma paróquia como se fosse o Templo de Salomão. Então essa era a referência na cabeça. Só que ao construir, eu estou aplicando o quê? Técnica. Eu tenho que ser o melhor na minha área. Então perfeição. Perfeição nessa técnica. Tá? Mas eu estou ali como um membro de uma ordem, sou representante dessa ordem, eu sou membro dela, eu tenho que ter postura moral na construção. Tem que ser uma pessoa séria, comprometida, né, moralmente falando. Esse era outro ponto ali. Outro ponto que eles trabalharam também, ali dentro dessa questão, foi os conhecimentos religiosos. Quer dizer, não se podia xingar numa obra, não se podia falar palavrão numa obra, não se podia mentir numa obra, porque eles são representantes de uma corporação de ofício, construindo igrejas, basílicas, mosteiros, conventos. Só dar uma resposta para um rapaz aqui, só um minutinho. Então, olha só, agora presta bem atenção no que eu vou dizer. Se você constrói buscando aperfeiçoar as técnicas que você tem, se você constrói procurando ter valores morais, porque você é representante de uma corporação séria de construtores, e se você, dentro da obra, você evita xingar, falar mal, estar aborrecido porque a corporação cobrava isso de você, você tem que trabalhar com alegria, você está se formando como ser humano. Então, construir uma igreja era mais do que construir uma igreja, era construir o próprio ser humano, os valores. Então, hoje, eu estou dizendo isso para vocês entenderem hoje uma coisa importante. Quando os maçons hoje falam de Templo de Salomão, é uma coisa simbólica. Construir o Templo de Salomão hoje significa construir o próprio homem, construir o ser humano como um ser ético, moral. E para a maçonaria inglesa, religioso, tá? Para a francesa, não. Eu vou explicar isso nas próximas aulas. Existem 2 grandes maçonarias. Uma inglesa que chama Grande Loja e uma francesa que se chama Grande Oriente. Tá? Grande Loja, Ocidente. Grande Oriente, francesa, né? É chamada Grande Oriente, dessa dimensão do Oriente em relação à Inglaterra. Então, ao construir então o Templo de Salomão, que eles falam hoje, é construir o ser humano. O ser humano que tenha valores éticos, na casa da Inglaterra, religiosos. Isso começou quando? Lá atrás. Quando se ia construir uma igreja, se construía junto com ela o ser humano. Por isso que eu já li isso em algum lugar, não me lembro onde, não me recordo mesmo, mas eu já li isso, que ao construir Notre Dame, as pessoas não podiam ir para a construção da igreja se estivessem chateados, se estivessem brigados com a esposa, se estivessem brigados com os filhos. Era uma exigência da maçonaria, da corporação de ofício de pedreiros que estavam construindo aquela igreja. Porque ao construir aquela igreja, você se constrói como ser humano melhor. Então havia essa orientação de que aqueles que estivessem chateados, brigados, aborrecidos, não fossem trabalhar. Que aquela era uma obra religiosa importantíssima, era uma missão divina, e também a pessoa também tinha que estar bem para construir algo como aquilo. Então as pessoas também iam melhorando como ser humano. Essa é uma coisa muito interessante. Pessoal, isso não está dizendo que isso foi sempre seguido ao pé da letra. Nós estamos falando aqui de uma grande teoria que se exigia, né? Porque você representa ou está dentro de uma grande corporação que precisa trabalhar.
E as pessoas exigem isso. Tá? Quando você vai trabalhar em banco, exige, você tem que vir com essa roupa, tem que fazer a barba, tem que fazer isso, assim também era no mundo antigo, tá? E se exige para cada lugar esses sinais que eu falei para vocês. Então, essa questão aqui. Eu vou agora passar para vocês o que nós falamos até agora. Só queria finalizar essa primeira grande introdução, fazendo essa passagem, duas coisas, depois eu vou mostrar os slides para vocês, boa parte eu trabalhei, mas só para vocês entenderem. No século, primeiro a corporação de ofício só aceitava membros que tinha aquela técnica. Qual era a técnica? Construir igrejas, casas, pedreiros. Tá? Mas, aos poucos, algumas áreas similares aos pedreiros foram incorporadas aí aos pedreiros, como por exemplo os arquitetos. O Henrique Cristiano Matos fala que os arquitetos já foram incorporados à maçonaria no século XIV, junto com os pedreiros, porque são áreas afins, tá? São áreas afins. Então aquelas áreas que eram ligadas muito próximas dos pedreiros, aos poucos foram sendo introduzidas nesse mundo dessa corporação de ofício, ok? Essa é a primeira coisa. Pode falar, Mauro, eu vou responder, fica mais fácil assim. Pode falar. Isso, eu vou falar dos mitos. Depois eu vou falar desses mitos aí, tá? Fica tranquilo, eu vou falar desses mitos aí. Isso é mito, tá? Mas existe isso mesmo. Depois eu não vou falar sobre essa questão aqui hoje ainda, com vocês. Porque no Egito, a pergunta do Mauro, ele está falando que existe uma hipótese que a maçonaria surgiu no Egito, e eu vou dar até o nome, falar que foi com um homem chamado Euclide. Aí sim, viu, Elisa, essa teoria fala que do Euclide foi para os judeus, dos judeus foram para a França, para a Inglaterra. Essa é mas nós chamamos isso mais de mito, não tem documento nenhum que mostre isso. Por que lembraram do Egito? Por causa das pirâmides. Por causa das pirâmides se fala que foi no Egito, é o grande Euclides, né? E como o Egito é muito próximo de Israel, e por isso que essa ideia do Templo de Salomão, toda essa questão, isso é um mito que existiu, mas que não há documentação. Como não há documentação, não tem como confirmar. Se é ou não, nós não temos como confirmar. Nós só podemos falar daquilo que nós temos como história, como documentação. E a documentação nos remete para a Idade Média, essa maçonaria operativa, tá? Porque a especulativa que nós temos hoje é outra questão que eu vou falar na próxima aula, mas vou fazer a ponte agora para vocês. Uma outra coisa importante é que no século XVI, na Europa, todas as corporações de ofícios passaram por crise, foram acabando. Nós estamos no século XVI. Depois, a partir do século XVIII e XIX, vai aparecer os sindicatos, então as corporações de ofício vão desaparecer, com exceção da corporação de ofício dos pedreiros livres. Por que esses pedreiros livres continuaram? Pela força da igreja, porque eram ligados à igreja e essas construções sempre existiram. Né? Então, por essa grande ligação da maçonaria no início com a igreja, essa operativa, ela ainda teve força no século XVI. E serão serão 4 dessas corporações de pedreiros na Inglaterra, que eu vou falar na próxima aula, são 4 dessas corporações de pedreiros. Lá na Inglaterra tinham várias corporações e 4 delas vão se unir. 4 delas vão se unir. E é muito engraçado, depois eu vou falar o nome delas para vocês, não hoje, mas na próxima aula, está ligado às tabernas que eles se reuniam para beber. Tá? 4 delas vão se unir e formar o que nós chamamos de maçonaria especulativa. A maçonaria que nós temos hoje, ela surgiu no dia 24 de junho, dia de São João Batista, 24 de junho de 1717, por um pastor chamado James Anderson. Tá? James Anderson, era um pastor. Então ela foi uma maçonaria que surgiu na Inglaterra, essa especulativa. Aí sim, essa não tem nada mais ligação com os pedreiros. Aí, essa especulativa ela vai surgir como uma associação filantrópica de ajuda mútua e que quer tornar um ser humano eticamente superior. Esse era o objetivo da maçonaria quando ela surgiu, essa é especulativa. Ser uma associação filantrópica de ajuda, tá? Ajuda mútua, e que visa transformar um ser humano num ser eticamente elevado.
Então, os membros da maçonaria procuram diariamente se fiscalizar e ser fiscalizados para serem pessoas eticamente superiores. Vou dar um pequeno exemplo aqui dessa maçonaria especulativa, que ela surgiu no século XVIII, né, 1717. Vou dar um pequeno exemplo para vocês entenderem isso, o que eles buscam. Mas eu vou falar isso na próxima aula, mas só para vocês terem noção. Eu uma vez trabalhei em banco, nós fomos abrir a conta de uma loja maçônica, e como eu estudava maçonaria, eu aproveitei com o grão-mestre e já fiz algumas perguntas do meu interesse pessoal. E aí eu falei assim, tem um mito que fala que a pessoa que sai da maçonaria, vocês mandam matar por causa dos segredos. Eu sabia que isso não era verdade, porque o segredo aqui, já sabe que é o segredo, né? Começou lá atrás como o segredo da técnica, mas depois eu vou explicar o segredo que existe hoje. E ele falou assim, aí ele me mostrou um cheque, falou assim, tá vendo esse cheque aqui? Na época existia cheque, né? Faz tempo isso. Ele mostrou um cheque, falou, tá vendo esse cheque aqui? Esse cheque aqui é de um membro da nossa loja, voltou sem fundo, primeira vez. Nós fizemos uma reunião, chamamos ele e perguntamos o que estava acontecendo, porque um maçom não pode dar cheque sem fundo, porque se um maçom dá cheque sem fundo, todos os maçons ficam prejudicados. Surge o nome da maçonaria. Lembra lá do que eu falei para vocês dos 3 elementos, né? Técnica, o segundo a questão da moral e a questão da religião. Tá vendo como é que é interessante essa questão? Moralmente, né? Aí, ele deu um segundo cheque sem fundo. A loja chamou ele de novo e falou assim, meu irmão, você está precisando de ajuda, a loja pode te ajudar financeiramente, tá? Ele falou, não, eu vou resolver isso, pode ficar tranquilo. E aquele dia, ele me mostrou aquele cheque, ele falou, essa é a terceira vez que ele dá cheque sem fundo. Então hoje nós vamos nos reunir para expulsar ele da loja, para quebrar essa ideia de que a maçonaria mandava as pessoas, matava porque saiu da loja. Ele falou, nós hoje vamos expulsar ele, porque já chamamos ele 2 vezes para ajudá-lo, ele continuou com esse mau exemplo, então ele está nos prejudicando. Então, essa maçonaria especulativa de 1717, ela surge para criar homens nobres e tolerantes. Grava essa palavra tolerância. Por que tolerância? Porque a Inglaterra do século XVIII, estamos no século XVIII, é uma Inglaterra de guerras religiosas. Por isso que é um pastor, Anderson, tá? Que vai então criar, a partir de 4 grupos de corporações de pedreiros, arquitetos, pedreiros, ele vai criar então uma associação com o mesmo nome, vindo da Idade Média, chamada maçonaria, onde as pessoas sejam tolerantes, se respeitem, não briguem por religião. Aqui está um dos motivos porque na maçonaria não pode se discutir temas polêmicos, por causa da tolerância. Não se pode falar de futebol, se fala, tem que ser de forma muito leve. Não se pode ficar falando sobre questões de mulheres, de política e assim por diante, para não gerar conflitos, porque a ideia que deve imperar na maçonaria especulativa é o da tolerância, tá? Só aproveitando aqui. Só quero pegar um último ponto e dizer que os lugares, barracas, né, barracões de madeira que eram construídos do lado das igrejas, eram chamados aí de lojas. Tá? Por isso que são chamados de loja até hoje, loja maçônica. Era onde além de colocar os instrumentos de trabalho, eles também se reuniam para discutir sobre a construção. Então, eles faziam barracões. Esses barracões eram chamados de loja, onde se colocava tanto a questão dos instrumentos de trabalho, como também da questão das reuniões. Eu não vou pegar os slides, depois vocês olham e pode tirar dúvida, mas eu queria falar só das 2 outras hipóteses do nome maçom. Maçom pode estar ligado à palavra mânica, que significa andaime, porque eles usavam andaime, né? E pode também estar ligado à palavra pedra, porque existe 2 tipos de pedreiro. Está no slide, tá? Depois vocês vão ver lá, vai ficar claro. Existe um pedreiro que trabalha com pedra dura, esse é o que tem menos arte, pega a pedra dura para fazer o mínimo possível, construções rústicas. Existe o maçom, existe o pedreiro que trabalha com pedra mole. A palavra maçom significa também pedra mole, pedra de construção, que era aquelas pedras para fazer igrejas mais bonitas, barrocas, por exemplo. Usava-se uma pedra mole, tá? Que era maçom, chamava essa pedra. Por isso que o nome também pode estar ligado a essa ideia de pedra mole,
pessoas que têm uma arte de trabalhar com pedras moles. Vou dar um exemplo aí, por exemplo, no século XVI, de grandes artistas que pegavam o mármore e iam trabalhando esses mármores, né? Embora o mármore é uma pedra não tão mole, mas para dar um exemplo para vocês entenderem o que é isso. O próprio Aleijadinho no Brasil, embora ele fosse pintor também, ele trabalhava também com essas pedras, né? Fazendo uma escultura nessas pedras. Então, o maçom significa aquele que trabalha a pedra mole. É uma outra hipótese do nome. Estou dando aqui as hipóteses, são 3 hipóteses que eu falei. Eu vou abrir uma pergunta. Minha ideia era trabalhar sempre 40 minutos e um pouco para vocês perguntarem, mas já falei que 50 minutos aqui. Se cair, eu abro outro link e mando para vocês, para quem tiver as dúvidas aí, tá? O Paulo, o Mauro já perguntou, a Elisa já fez a pergunta, mas quem quiser perguntar mais, fica à vontade. Na próxima aula, eu já vou trabalhar com a maçonaria especulativa, como é que ela surgiu, quais são as regras dessa maçonaria especulativa e a diferença entre maçonaria inglesa e francesa. Isso vai ser o objetivo da próxima aula. Hoje falamos da origem. O Pedro não, o Paulo queria fazer perguntas também. Pode ir lá, Paulo. Professor, eu achei muito pertinente esse curso, a fala do senhor, lá no início eu já falo, né, que é um curso historicamente, né, historiográfico, no sentido de trabalhar com fontes, né, porque o historiador é esse que trabalha com fontes, então parabéns. Obrigado, Paulo. A minha curiosidade é saber se existe alguma fonte dessa maçonaria Operativa? Isso, Tem. Tá, eu vou passar para vocês as fontes. Eu vou passar a fonte todinha para vocês, tá? Dessa operativa. Cadê o Mauro? Mauro tá aqui. Mauro, outro mito também que eu esqueci de falar para vocês é que a maçonaria, que ela foi criada a partir aí de um cruzado chamado Demolei. Por isso que tem os Demoleis na maçonaria. Também é um mito, tá? É um mito, nós não temos essa ligação, não. Não temos como fazer esse rastro, não, tá? Embora, lógico, que os cruzados, eles faziam construções também, né? Tinham pedreiros que trabalhavam para eles. Eles têm fortalezas, faziam fortalezas, construíam fortalezas. Então tinha muitos pedreiros que trabalhavam com eles. Então é possível essa ligação nesse sentido. Mas não que a maçonaria surgiu com o chamado, com as cruzadas. Oi, Paulo. Professor, não precisa responder agora, não fala do tempo aí, só falta 11 minutos, mas vou colocar lá no grupo depois. Sobre aquela questão das riquezas dos templários e tal, que falam que a maçonaria vai apropriar daquela riqueza que subiu, que até hoje não se sabe. Não, tá, já respondo agora. E também é mito. Não existe isso, não. Mesmo porque os próprios, vamos dizer assim, os próprios membros das cruzadas, essa história que eles ficaram ricos também, não vou falar que é lenda, porque alguns livros, não são todas as pessoas que foram para as cruzadas que voltaram com dinheiro, não, tá? A maioria voltaram falidas. Tem um livro, inclusive, sobre as cruzadas, e se você ver naquela coleção Primeiros Passos, pode dar uma lida lá, boa parte dos cruzados faliram ou morreram, tá? Boa parte. Então, também não bate essa, não. Mais alguém? Entrou agora, mas eu acho que saiu. Depois eu vou postar para ele, não participou da aula. Pessoal, se forem surgindo dúvidas, vocês podem colocar lá. Eu passei para vocês o PowerPoint. Dê uma lida. Ali tem as hipóteses das origens, mas tudo que está lá eu expliquei lá, aqui. Mas se ficou alguma dúvida, bota no grupo, que é muito interessante. Esse assunto não pode ficar. O segredo eu falo mas você já consegue explicar também, Elisa, como é que surgiu o segredo da maçonaria? O segredo da maçonaria surgiu como segredo da técnica. Guto, então era só a maçonaria que tinha um segredo? Só as corporações de pedreiro? Não, todas as corporações de ofício trabalhavam com os segredos de suas técnicas. Então, quando alguém, Elisa, perguntar para você como é que surgiu o segredo da maçonaria, fala, o segredo surgiu porque eram corporações de ofício que não podiam passar para outras pessoas as técnicas e tinham que guardar isso às 7 chaves, tá? Então essa é a ideia do primeiro segredo. Depois nós vamos conversar sobre isso, tá bom? Aí vocês vê lá, se tiver dúvida, vocês perguntam. Se vocês acham que também posso convidar alguém para participar, fique à vontade, tá? E eu vou deixar, depois eu vou postar no nosso grupo a gravação de hoje que eu estou fazendo. Aqueles que não pegaram a aula pode ver ou rever isso de novo. E eu vou ouvir o Paulo, pôr nas fontes para vocês aí depois. Mas hoje, qual é a fonte que nós trabalhamos?
chama-se Carlo Franco. Carlo Franco, tá? É isso, as técnicas dos pedreiros. Por exemplo, eu não posso passar isso para as pessoas, senão eu estou meu trabalho. Então isso era escondido, tá bom? Era nesse sentido. Pessoal, fica com Deus, amei ficar com vocês hoje aqui e aí qualquer coisa vocês vão me chamando, tá bom? Um abraço a todos, bom sábado aí para vocês. Tchau. Obrigado, professor. Abraço, Paulo. Cadê o meu irmão? Ele não chegou não? Como? Ah, sim. Sim.